Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 1 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém agora veio o credor à porta para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Diga-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, mas muitas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio, ou a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Oh, glória! É milagre, né, irmãos? É milagre ou não é? É milagre. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem inflamado o meu coração com uma palavra de ordem desde que o ano começou. E eu queria dividir com vocês essa palavra de ordem, porque ela é de cunho profético. E nós estamos num ambiente de glória. Essa é a grande diferença da atmosfera que é produzida através da adoração, da súplica, do quebrantamento, da adoração, dentro de um lugar como esse. É por isso que chamamos de casa de Deus. Sabemos que o Senhor não habita, Ele não mora, Ele não reside, né, fixamente em templos constituídos por mãos de homens. Jesus vai deixar isso de maneira ainda mais clara para nós, quando Ele vai dizer assim, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele disse, ali eu estarei, ali eu vou me manifestar. Então já está mais do que claro que a igreja somos nós, o organismo vivo de Cristo aqui na terra. Todas as vezes que estamos juntos, estamos criando um ambiente, uma atmosfera que atrai não só a presença de Deus, mas como motiva a manifestação dessa presença, tornando então esse lugar propício para a realização de milagres e coisas que a gente só vive aqui, quando está numa concentração junta dentro desse ambiente no mesmo propósito. Existem coisas que a gente só vive aqui. E dentro desse lugar, você está alinhado. Você está alinhado. Então toda palavra profética que é liberada dentro desse lugar, ela tem poder de cumprimento, de realização na sua vida, por causa dessa atmosfera. Só para essa pessoa poder ficar bem esclarecida da oportunidade que ela está tendo de estar aqui na casa de Deus nesta noite, olhe para ela agora e diga assim para ela: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora fala sozinho, rapidão, vai. Isso aí. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Por causa disso, até o que era para dar errado na sua vida vai dar certo. Porque você está num ambiente propício para quê? Para correção de rotas, para manifestação de milagres. Tudo porque você está debaixo de uma palavra. Vai completando aí para a gente caminhar junto aqui. Você está debaixo de uma? Debaixo de uma? Debaixo de uma palavra que está sendo liberada numa atmosfera que provoca esse milagre. Porque você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa.
Ao ponto, irmãos, que algumas coisas aqui se tornam inevitáveis. Que é isso, Camila? Num ambiente como esse, quem está muito ligadinho recebe. Quem não está tão ligadinho assim, recebe por desdobramento. É sério, é sério. Tamanho é o poder de Deus manifestado na sua palavra, quando nós nos concentramos nessa palavra. Então Deus tem confiado ao meu coração uma palavra profética desde a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E nós ainda estamos vivenciando a primeira semana do ano de 2023. E é por isso que essa palavra está tão incandescente no meu coração. E essa palavra profética que Deus liberou para mim, essa palavra de ordem, eu disse que é uma palavra de ordem. Ela não vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo que lhe apraz. E a palavra de ordem que Deus tem colocado no meu coração para esses dias, uma palavra de alinhamento para o ano de 2023 é, com muita simplicidade, Deus tem dito para mim, não será difícil. Acredite, é tão simples que algumas pessoas nem vibram tanto, porque normalmente a gente espera uma revelação muito profunda, de alguma coisa que ninguém ainda disse, de alguma coisa que ninguém ainda falou, e às vezes a gente acaba complicando tudo que Deus quer simplificar, porque não consegue entender que Deus consegue ser simples sem ser raso. Foi o próprio Jesus que disse: sejam simples como a pomba. Às vezes a gente acha que a manifestação de coisas extraordinárias, das quais queremos ou precisamos que se manifestem, só vão acontecer através de métodos quase impossíveis de praticar. De forma que muitas vezes somos nós mesmos que estamos complicando a realização do nosso milagre, porque é tão simples que ao invés de aceitar, a gente ridiculariza pensando, eu já tentei de tudo, não deu certo, agora é isso que vai dar certo. Mas e se eu te disser que nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer, 2023 vai ser simples. Vai ser simples. Quem consegue estalar o dedo, faça esse som comigo agora. Só quem sabe, quem consegue. Quem não consegue, disfarça, que é para ninguém perceber que tu não aprendeu a estalar o dedo até hoje. Olha para alguém aí que está do seu lado, diga para essa pessoa, não vai ser difícil. Profetize para ela num estalar de dedo e diga, vai ser simples, vai ser simples. O Deus que descomplica vai entrar no teu 2023. Oh meu Deus do céu, Ele vai descomplicar. Deus tem colocado essa palavra de ordem no meu coração para eu liberar para a igreja. Deus vai entrar para descomplicar. Deus vai entrar para descomplicar. Ele descomplica nesta noite tudo que é complexo, tudo que é difícil, tudo que está emaranhado, tudo que está embaraçado. Ele desbarata toda a falsa guerra. Deus está falando para mim que a realidade ao seu redor, ela é mais simples do que parece, mas o adversário intentou contra o teu emocional, e de um tempo para cá você tem andado como quem não tem direção. Camila, eu sei que tenho potencial, mas não consigo realizar. Sei que tenho ministério, mas não consigo executar. Sei que tenho grandes ideias, mas não consigo empreender nada. É como se no lugar da tua caixa craniana, é como se no lugar do teu lobo frontal, aonde está o poder que Deus te deu para a tomada de decisões, estivesse coberto por uma nuvem, por uma neblina. É tudo confuso, é tudo difícil. Postar é difícil, aparecer na câmera é difícil, ministrar uma palavra é difícil, fazer uma comida é difícil, receber pessoas em casa é difícil. Deus está falando comigo aqui agora. Tem gente que está se isolando da família porque acha que não vai dar conta nem de limpar a casa, nem de lavar louça. Gente que está evitando de ter filho, mesmo tendo de Deus uma promessa, porque está achando que não vai dar conta de ser mãe, está achando que não vai dar conta de ser pai. E Deus está dizendo, eu vou remover essa névoa e eu vou te mostrar que você nasceu para governar sobre todas essas circunstâncias. É mais simples do que você imagina. Oh meu Deus, levanta a mão direita para o céu, irmãos. Tem tanta autoridade de Deus aqui nessa noite. Coloca a esquerda na mesma altura aí, por favor. Quando eu disser 3, impõe a mão no ombro do irmão e diga para ele, vai ser simples, descomplica. É
um, é dois, é três. Vai, ministra, ministra. Vai ser simples, vai ser simples, vai ser simples, vai ser simples. Arrumar a casa não vai ser difícil, casar não vai ser difícil, não vai. Coisas que estão ligadas à sua natureza acontecerão com simplicidade. Eu declaro que a porta da palavra vai se abrir para aqueles que foram chamados para pregar a palavra. Chega de ler o texto e não entender, é porque você está colocando motivação errada na leitura. Leia para edificar a si mesmo e você vai edificar os outros, mas você complica a leitura. Você quer ler para ter um grande sermão, você quer ler para esboçar uma grande pregação, aí você despreza tudo que no texto podia ser aplicado para o seu próprio crescimento. Por quê? Porque você quer pregar igual fulano, você quer cantar igual ciclano, você quer atingir a nota do Beltrano, e Deus está dizendo: é mais simples do que você imagina. Edifica você e você vai edificar muita gente. Simplifica. 2023 será um ano marcado por simplicidade e prática para aqueles que estão debaixo de uma direção de Deus neste tempo. Tem gente aqui que já entrou o início do ano pesado. Pesado, você não conseguiu celebrar. Você não conseguiu celebrar. Até Davi celebrou o final de ano. Ele dizia: coroas o ano com a tua bondade, e os orvalhos destilam azeite de alegria. Até ele entendeu que o fechamento de um ano não significa que muda toda a vida, mas significa o fechamento de um ciclo. Tem gente aqui que não conseguiu celebrar. E não é em razão das circunstâncias adversas que estamos passando, não conseguiu celebrar porque você já entra um ano pesado, pensando assim: eu não vou conseguir de novo. Só que deixa eu te falar, está tudo aqui dentro. Eu estou pregando aqui, irmãos, e Deus está me mostrando, tirando uma nuvem. Não vai ser complicado, vai ser fácil para você. Eu não vim pregar uma mentira, eu não vim dizer que a vida é fácil. Só que você está trazendo para si mesmo um peso de complicação que não é isso tudo, não. E Deus me trouxe hoje aqui para você tirar isso da sua cabeça, para você parar de dizer que tudo é difícil. Vamos a uma situação realmente difícil? E olha como Deus simplifica essa situação. Essa mulher aqui ficou viúva, o marido dela servia a Eliseu e a escola de profetas. Uma dívida se formou nessa casa. Eu não quero aqui ser leviana e colocar esse marido como um devedor, em razão do credor agora, como pagamento dessa dívida que ficou, está querendo levar os filhos dessa mulher. Entenda, nem tudo é dívida, tem coisa que é compromisso. Por exemplo, tem coisa que você tem condições de pagar todo mês, e é você que paga. E vamos supor que você sai desse cenário, e aí aquele compromisso vai se acumulando, e aí sim, isso se torna uma dívida. Então eu não sei se era um compromisso que esse marido tinha, e agora porque ele morreu, ela não conseguiu saldar esse compromisso, porque era responsabilidade desse que agora faleceu, ou se de fato ele deixou algum saldo negativo, e ela não conseguiu pagar. Fato é que agora sim, ela tem um problemão. O credor está indo à porta dela sobre ameaça de pegar os 2 filhos dessa mulher como pagamento dessa dívida. Isso sim é um problema, isso sim é uma circunstância muito difícil. Mas ainda assim, veja como o método exoperante de Deus é mais simples do que a gente idealiza. A primeira coisa que ela vai buscar é uma direção. Preste atenção, quando você estiver devendo, não procure dinheiro, procure primeiro uma direção. Existem pessoas que ganharam milhões, seja com trabalho ou em jogos de sorte ou azar, e hoje elas não só não têm nada, como também têm um credor à porta, mesmo depois de já terem acessado a tantos zeros em saldo positivo na sua conta. Por quê? Porque elas tinham dinheiro, mas não tinham uma direção. Mais importante que uma pessoa precisa buscar na vida é uma direção. Uma pessoa que não tem direção, não importa se ela tem um carro, não importa se o carro tem combustível. De que adianta você ter habilitação, ter carro, ter combustível, mas não saber para onde vai? Você vai ter um carrão lotado de combustível, habilitado para dirigir, mas parado dentro da garagem. Por quê?
Porque não é sobre ter um carro, é sobre ter uma. Agora, quem tem direção chega até a pé, meu irmão. Chega de ônibus, chega de bicicleta, chega de motoboy, chega de aplicativo. Por quê? Porque é mais importante do que o meio pelo qual eu quero ter ou produzir algum recurso é a motivação pela qual eu quero ter. Para isto eu preciso de direção. Essa mulher é extremamente inteligente, ela é extremamente inteligente. E eu já quero liberar algo aqui que Deus está mandando eu dizer. Pare de determinar a sua capacidade intelectual por causa da ausência dos seus recursos. Pare de duvidar das ideias geniais que Deus tem te dado, do caminho que Deus tem aberto diante de você, das conexões que Deus está disposto a abrir para você. Pare de rejeitar as mesas das quais Deus tem puxado cadeiras para você assentar. Ah, Camila, mas ninguém aqui tem a conta que eu tenho. Todo mundo aqui está acima de onde eu trafego. Então esse é mais um motivo de que só Deus poderia ter aberto essa porta para você entrar. Mas todas as vezes que você olha aquilo que Deus quer fazer e que de modo simples está fazendo por você, você duvida e você suspeita. Por quê? Porque você está deixando a sua circunstância determinar sobre o seu potencial intelectual. Tem gente aqui que pensa em coisas tão poderosas, mas que descarta o pensamento e joga no lixo, pensando, até parece que eu ia ter essa ideia morando aqui onde eu moro, vivendo aqui onde eu vivo, tendo aqui o que eu tenho. Veja essa mulher, ela está na condição de uma devedora. Completa aí para mim, por favor. Ela está na condição de uma. Está passando vergonha na comunidade. O credor está à porta dizendo que vai levar os filhos dela como pagamento de uma dívida. A gente não tem nada que faz a gente ter mais vergonha do que ver os vizinhos na rua como é que fala o pessoal da energia aqui? Como é que chama? A Eletropaulo, vem, o que foi? Vim cortar. Só quem já passou por isso sabe a vergonha pública que é. Então você poderia olhar para essa mulher e dizer, essa mulher aí não sabe de nada. Só que veja como essa mulher é uma mulher direcionada. Completa aí para mim, por favor. Veja como essa mulher é uma mulher. Porque não é sobre a roupa que você veste. Não é sobre as dificuldades financeiras que você tem atravessado. Não é sobre você ser enfermo ou estar atravessando alguma dificuldade da saúde. É sobre você acreditar na direção que você tem, nas experiências que você já viveu. Olha o que ela vai dizer para o profeta: tu sabes que meu marido era um homem que temia ao Senhor. Ela tem uma história, ela tem uma experiência. Às vezes a gente fica só olhando para a história dos outros, para a vida dos outros, e o Senhor está dizendo: ei, você também tem uma história. Lembra das experiências que você já viveu comigo e para de deixar essa realidade ditar a capacidade do seu intelecto. Para de deixar essa circunstância adversa ditar a capacidade do seu raciocínio. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim agora para essa pessoa: um crente cheio do Espírito Santo é mais inteligente que qualquer pessoa nesse mundo. Um crente cheio do Espírito Santo é mais inteligente do que demônios. Um crente cheio do Espírito Santo é mais inteligente do que os engenheiros sociais da sociedade. Um crente, irmãos, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo tem uma capacidade de discernimento incrível. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: porque você não mora onde queria, não tem o carro que queria, não cursou a faculdade que queria, de um tempo para cá você passou a desprezar a tua capacidade intelectual. Mas lembra quando tu dobrava o joelho, que o dinheiro da passagem era contado, aonde você não tinha nem metade do que você tem hoje, mas você dobrava o joelho, apresentava o salário e dizia: Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. Quanta sabedoria Deus te deu e Ele quer te dar muito mais. A palavra de Deus é fiel e ela diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Pega a mão de alguém aí agora e diga: tu é inteligente. O Espírito, ei, você não tem a mente dos seus iguais. Você não tem a mente do fulano e nem precisa ter a minha mente. Você já tem a mente que Deus disponibilizou para a gente acessar. Que mente? A de Cristo. Ele disse: vocês têm a mente de Cristo. A memória
mostre alguém mais inteligente que Cristo. Me mostre alguém mais humilde que Cristo. Me mostre alguém mais carismático do que Cristo. Me mostre alguém mais estrategista do que Cristo. Me mostre alguém mais revolucionário que Cristo. Me mostre alguém mais genial que Cristo. Me mostre alguém mais empreendedor do que Cristo. Me mostre alguém mais santo que Cristo, mais espiritual do que Cristo. Ele está dizendo: a minha mente eu compartilho com vocês. Você tem a mente de Cristo. Bota a mão na tua cabeça, bota a mão na tua cabeça e diga: mente de Cristo. Bota a mão na tua cabeça, meu filho, e diga: mente de Cristo. Subordine esses pensamentos desgraçados, esses pensamentos de natureza caída, de que não tem capacidade, de que pare. A partir de hoje você está proibido de dizer: eu sou um burro. Você não é um burro. Leva a mão não, mas eu vou falar. Conheço gente que tem um patrimônio tão grande que nem ele sabe dizer quanto ele tem. E conheço gente que não tem nem 0,0000000,001% do patrimônio que essa pessoa tem. Mas eu não troco 10 minutos de conversa como que não tem em prol do que tem. E não é por causa do que tem, é por causa do que não possui. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não conseguiu conquistar nada do que o dinheiro não compra. Não tem uma conversa legal, não tem um assunto bacana, não ensina nada novo. Quando abre a boca você não sabe se é um esgoto ou se é uma boca. E eu não estou atribuindo isso às riquezas, não estou atribuindo isso à pessoa. Pelo contrário, é isso que eu quero deixar claro. Não é sobre as circunstâncias ao redor. E você fica aí subestimando sua capacidade por causa da sua realidade. Eu vou repetir essa palavra algumas vezes aqui nessa noite. Você fica subestimando a sua capacidade por causa da sua realidade. Vou falar de novo. Você está aí subestimando a sua capacidade por causa da sua realidade. Essa mulher é uma realidade de vergonha, é uma realidade de dívida, uma realidade de exposição pública, uma mãe que agora está viúva, que precisa dar continuidade ao cuidado de 2 filhos, ao que tudo indica que são de menores e que não podem trabalhar e nem sustentar a casa. Responda para mim, ela tem um problema, sim ou não? Só que veja, ela é uma mulher bem relacionada. Não importa onde você mora, importa com quem você se relaciona. Aprenda a se relacionar com as pessoas corretas. Ela não sabe o que fazer, mas ela tem para quem ir. Eu vou falar de novo. Ela não sabe o que fazer, mas ela tem para quem ir. Ela não sabe o que fazer, mas ela sabe quem procurar. Eu quero glorificar a Deus, porque tem gente que infelizmente, manietado por hostes espirituais da maldade, está agora como se estivesse sem ver, sem ouvir, amarrado dos pés, das mãos, e espiritualmente falando, sem saber o que fazer e sem ter alguém para conversar. Mas eu quero glorificar a Deus, porque nesta noite, aqui neste lugar, e diante de todos aqueles que estão ao alcance dessa voz profética e ao alcance da palavra de Deus, o Senhor está dizendo: quantas vezes você não sabia o que fazer, mas tinha a quem procurar. Você sabia onde ir. Tem gente que vê você saindo de casa num dia de dificuldade e pergunta: vai para onde? Você diz: para a igreja. Mas a gente não tem nada em casa. Pois é, mas é lá que eu busco a direção do que fazer. É lá que eu recebo a direção. Ei, aprenda a se relacionar. Aprenda a ter lugares
amigas e pessoas com quem você possa conversar sobre coisas que você precisa fazer, mas ainda não sabe como decidir. Agora escute, qual é a realidade? A realidade é que na maioria das vezes, quando nós estamos diante de um problema, diante de uma circunstância difícil, e a gente precisa tomar uma decisão, principalmente se a nossa dificuldade estiver atrelada a dinheiro, principalmente se a nossa dificuldade estiver atrelada à opinião pública, ao que vão dizer, ao que vão pensar, ao invés de procurar alguém para se abrir e para falar, a primeira coisa que a gente faz é se isolar e se esconder. Tem pessoas aqui que deixam de dar o que comer para os filhos para que alguém não saiba que o armário está vazio, para que a assistência social da igreja não abasteça. Você está errado, não faça mais isso, porque Davi disse: fui moço, sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência. Aí você diz: Camila, mas o meu problema é dificuldade financeira. Não, teu problema é orgulho. Teu problema é orgulho, porque a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, ela não se insurge contra a comunhão. O que é isso? O Salomão, ele vai dizer que o homem sábio não se isola. Diga comigo: o sábio não se isola. Diga de novo, diga, aprenda isso, diga: o sábio não se isola. Aí a gente muitas vezes se isola porque diz que não tem com quem contar, não tem para quem falar, mas na verdade não é que a gente não tem, é que a gente não quer expor. Não é que a gente não tem, é que a gente não quer ficar constrangido. Não é que a gente não tem, é que a gente tem vergonha. Não é que a gente não tem, é que a gente tem medo de que as pessoas contem para as outras pessoas o que é que a gente está passando. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu não te permiti amigos à toa. Eu não te coloquei num lugar, seja numa comunidade de fé ou num ambiente de família, para viver sozinho. Então pare de deixar a vergonha tomar conta da tua vida. Pare de deixar a tua sabedoria ser diminuída por causa do isolamento. Olha o que essa mulher vai fazer, meu irmão. Ela vai procurar Eliseu. Vai procurar Eliseu. Não sabe o que fazer, mas sabe para onde ir. Isso é uma chave, meu irmão. Daqui, amigos e companheiros de ministério, irmãos, quantas vezes a gente se assentou em uma mesa com alguém e uma coisa que era complicada pra gente, alguém foi lá e liberou uma palavra que desanuviou tudo. Uma palavra, uma solução, uma conversa, um desabafo. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de liberar uma palavra assim, conversando, às vezes depois do culto com alguém, daqui a pouco a pessoa toma a chorar e daqui a pouco ela confessa: eu comprei uma arma hoje. Eu já vivi isso, eu ia dar cabo na minha vida hoje, mas por causa disso aí que eu ouvi agora, acabou. Aí você fica se subestimando, subestima a sua capacidade, seu potencial por causa da sua realidade, e subestima seus relacionamentos por causa do seu orgulho. Aí o que era sabedoria vira arrogância. Você começa a achar que na sua família não tem ninguém mais inteligente do que você. Começa a achar que ninguém é mais eficiente do que você. E Deus está dizendo para mim e para você: tenha para quem ir quando não souber o que fazer. Ela chega diante de Eliseu e ela tem respaldo. Ela diz: tu sabes, ele era um homem temente ao Senhor. O que é que ela está dizendo? Tu conhece meu testemunho, eu não sou uma mulher leviana, a minha casa não é uma casa caloteira, meus filhos não são perdidos. O que é que ela está dizendo? Olha o que ela está dizendo: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um testemunho. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma vida correta. Eu estou em dificuldade, mas meu nome não está na boca do povo. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas isso é um momento. A minha vida não é assim. Tu sabe. É isso que ela está querendo dizer para ele. Agora, segunda capacidade de consciência que ela tem, que a gente precisa ter. Falamos isso repetidamente na igreja, mas muitas vezes não aplicamos na nossa vida. O que, Camila? A gente sabe, mas não pratica. Que o que a gente está vivendo em um momento não é a nossa vida. Está devendo hoje, mas não deveu sempre. Está enfermo agora, mas não ficou nesse nível de enfermidade a vida toda. Está com um casamento fragilizado, mas não foi sempre assim. Está com um ministério vulnerável, mas essa não é a sua história.
Deus te trouxe hoje aqui para dizer: até quando você vai deixar o momento determinar o testemunho da tua vida? Olha, tem que ter autoridade para olhar, tem que ter muita noção da própria identidade. A pessoa que chega para outra e diz assim: tu sabes, não é? Porque o que ela está dizendo? Tu sabe que eu não estou inventando, olha aí a minha vida. O que ela está dizendo? Contra fatos não há argumentos, tu sabes. Rapaz, é tão lindo que parece até que Eliseu é pego de surpresa e ele diz assim: que te hei eu de fazer? A pergunta é retórica. Ele está falando com ela, mas ele está perguntando é para ele mesmo, ok? Pode olhar o texto. Está tudo na mesma frase. É como se ele tivesse assim, ela está falando e ele: que te hei eu de fazer? E parece que eu vejo, né, ela parada do outro lado esperando. Porque quando você sabe que você está diante de alguém que tem poder para fazer, só dessa pessoa considerar o que você deseja, a esperança já se acende. Que te hei eu de fazer? Declara-me a ideia dele. Declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Presta atenção. Quando eu olhei para esse texto aqui, Deus falou assim para mim: diga para o meu povo que a solução que eles procuram está dentro da realidade que eles vivem. Catuca 2 ou 3 e diz assim: tá bem aí, tá bem aí, tá bem aí, tá bem, procura que tá aí. Aí aonde alguém pergunta, diga para essa pessoa: aí na tua realidade. A solução tá bem aí na tua realidade. Tua solução não está na minha realidade. A minha solução não está na tua realidade. É por isso que todas as vezes que você procura um caminho de comparação, você não sai do lugar da sua dificuldade. Você não consegue transicionar a atmosfera da sua realidade. Por quê? Porque você só busca a solução na realidade dos outros. Se eu tivesse o dinheiro de fulano, se eu tivesse casado com o marido de ciclana, se eu fosse da igreja X, se eu trabalhasse no emprego do meu cunhado, se eu recebesse o que o outro recebe. E Deus está dizendo: por isso que tu fica dando volta, porque você quer achar a solução da sua vida na realidade de outra pessoa. Sabe o que você tinha que fazer? Igual a mulher do fluxo de sangue. Qual era a realidade das outras pessoas? Serem tocadas por Jesus. Marcos 5, porque todo aquele, diz Lucas, que Jesus tocava, esse era curado. Então qual era a realidade das pessoas? Se ele me tocar, eu vou ser curado. Se ele me tocar, eu vou ser curada. Aí vai a multidão apertar Jesus. Para quê? Para por ele ser tocado. Porque todo aquele que por ele for tocado, esse também será. Só que a mulher do fluxo de sangue é limitada na realidade da lei. Qual é a realidade dela? Por causa da enfermidade ser hemorragia, ela não podia ser tocada, porque Jesus ia quebrar a lei. Jesus não quebra a lei. Camila, ele quebra sim, quebrou o sábado, quebrou nada. A Bíblia diz, e ele mesmo diz, que a vida é maior do que o sábado. Jesus nunca quebrou a lei. Aí escute, ela sabia que isso não podia acontecer. Agora imagina ela em casa, 12 anos enferma, a maior oportunidade da vida dela passando na porta de casa. Estou parafraseando para você entender que ela tem acesso, que ela está perto da transformação, que está ali próxima a ela, a virada de sua vida. 12 anos sangrando, 12 anos hemorrágica. Imagina ela olhando a oportunidade passando perto dela e ela dizendo: mas não dá, porque ele não vai me tocar, né? Ele não pode me tocar. Sabe por que ela viveria isso? Ela perderia o milagre? Porque ela estaria pensando com a cabeça dos outros. Por que a multidão aperta ele? Porque a multidão quer o quê? Por que está todo mundo apertando ele e ninguém é curado, gente? Bota a cabeça para funcionar. Lucas diz, a multidão apertava ele porque eles já haviam colocado a fé nessa medida. Se ele tocar, é curado. Então automaticamente eles bloquearam a outra parte. Só é tocado se ele, só é curado se ele não tocar,
parece que está todo mundo assim, ó, apertando. Por que está apertando? Me toca, impõe a mão. Olha o que Jairo, eu te imploro que vá até a minha casa e ponha a mão na minha filha. Olha isso, era um método exuberante. As pessoas achavam que era a única forma de ser curada. Por isso que a multidão está apertando. Se essa mulher pensasse na sua solução visitando a realidade de outra pessoa, ela teria morrido de hemorragia. Mas olha essa mulher, consigo mesmo. Por quê? Porque a solução não está do lado de fora, a solução está dentro da tua realidade. Consigo mesmo ela dizia: se tão somente eu tocar. E aqui tem uma grande ideia. Ei, eu disse uma grande ideia. Vem comigo e diga: grande ideia. 2023 será um ano de grandes ideias. Ideias simples e extraordinárias, pastor Oséias. Eu vou falar de novo, guarde isso. 2023, para aqueles que não vão fugir da sua realidade, mas para aqueles que vão botar a cabeça para funcionar dentro da sua realidade, escute: 2023 será um ano de grandes ideias. Ideias simples e extraordinárias. Dentro da própria cabeça dela, ela vai dizer: se tão somente eu tocar. É a primeira vez que alguém ousa. Por que ela ousou? Porque ela sabe que não cabia na realidade dela por ele ser. Então eu não vou visitar uma realidade que eu não tenho acesso. Qual é a minha realidade? A minha realidade é que por ele eu não posso ser. Então qual é a minha realidade? Olha a ideia, eita mulher. Mas e se? Já percebeu como algumas grandes ideias saltam do e se? E se? Os arrozes mais gostosos que a gente já fez em dia que não tinha carne, foi aqueles que a gente disse: e se eu botar uma cebola, uma salsicha, não é? Omelete, você acha que omelete nasceu como? Eu não tenho dúvida, para mim omelete nasceu do e se. O que tiver, a gente coloca e fica maravilhoso. Consigo mesma. Por quê? Por quê? Porque a realidade dela, olha para mim, sua solução está dentro da sua realidade por um motivo. Ninguém conhece a sua realidade melhor do que. Mas por que, Camila, que eu não estou encontrando a solução dentro da minha realidade? Porque ao invés de aceitá-la para resolvê-la, você vive fugindo, usando um dinheiro para comprar roupas, para impressionar pessoas que não podem resolver sua vida. Você vive usando o que você teria para buscar a sua solução, para transferir a imagem de uma realidade que é pura ilusão, por causa do seu desejo de fugir diariamente dela. Pare de fugir e você vai ver que tem uma grande ideia nessa crise aí. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E o texto diz que ela foi, moveu-se do lugar que ela estava. Por quê? Porque agora ela estava debaixo de uma direção. Ela estendeu as mãos na orla das suas vestes, porque ela pensava: se ele me tocar, ele fica imundo. Se ele perceber que eu o toquei, ele vai ter consciência de sua imundície. Mas se eu tocar na orla das vestes, ninguém vai perceber. Eu vou receber o que eu quero e não vai pegar mal para ele. Eita mulher. Eu amo essa mulher porque eu sempre digo isso. Ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. É só você pensar, ela pediu Jesus para ser curada? Ela pediu Jesus para ser curada? Ela mostrou que o milagre pode ser prático. Decisão dela, se liga nisso aqui, já estou encerrando. Decisão dela: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela vai criar um plano que não depende de terceiros para se tornar realidade. Por que muitas ideias são boas, mas não são executáveis? Porque ideias não são boas só por serem boas, elas precisam ter uma forma de execução. Tem crente chato à beça dentro da igreja que é cheio de ideias,
Pastor, e se a gente fizer assim, e se a gente fizer assado? Ele só pensa no projeto, ele não pensa na quantidade de obreiros, na quantidade de dinheiro, na quantidade de energia, no estacionamento, na quantidade de cones que tem, se tem cadeira suficiente, água o suficiente, se cabe dentro do... Porque ele só tem ideias. As melhores ideias não são de fato as boas ideias, são aquelas que podem ser executadas. Então por que na nossa vida existem coisas extraordinárias que Deus já nos deu potencial de realizar, mas por que não estamos fazendo, Camila? Porque você está criando um plano que depende de Camila, depende de Bispo Zéias, de Pastor Zéias, depende da irmã Maricota, depende do fulano. Deus está dizendo, você tem consciência da sua realidade? Tem. Ninguém tem melhor consciência do que você, ótimo. Então pare de procurar todo tipo de apoio, crie um plano aonde você e Deus sejam suficientes para esse método exoperante. Eu não vim aqui pregar independência, eu não vim aqui dizer que você não precisa de ninguém. Só que existem momentos na sua vida, como foi cantado aqui, irmão. Existem horas na sua vida que ninguém vai poder fazer nada por você. Nada, nem quem te odeia e nem quem te ama. Quem aqui já teve em situações que um amigo, uma mãe, um pai, alguém olhou para você e disse assim, puxa, te amo tanto, se eu pudesse, se eu tivesse esse dinheiro, se eu tivesse... Quantas pessoas... Mas não é amor, é sobre poder de operar, de fazer. Aí você pensa, tem que ter plano, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O Senhor está dizendo, dentro da sua realidade, procure um plano que só você dependa de execução. Camila, eu não entendi, vai entender. João capítulo 20, olha Maria Madalena. Vou lá cuidar do corpo de Jesus, tem uma pedra amarrada e selada. Ela nem pensou na pedra. Ela só começou um plano que ela podia executar. Eu posso levantar, eu posso separar mirra, eu posso separar linho, eu posso separar incenso, toalha. Eu vou lá cuidar do corpo do meu Senhor. Aí ela motiva as outras, vamos embora lá que vamos cuidar do corpo do Senhor. No caminho, quando ela chega à pedra, que seria um empecilho para uma mulher remover, o texto diz que ela já estava o quê? Quem lembra? Removida. Mas por que Maria chegou tão longe? Se ela tivesse pensado na pedra que tinha que remover, nem de casa ela sairia. Só que ela não pensou naquilo que ela não podia fazer. Ela pensou em um plano simples que só dependeria dela para começar a executar. Deus está dizendo, comece um plano simples que só dependa de você para executar. E o anjo eu mando depois, os amigos eu mando depois, o patrocínio eu mando depois. Mas para a execução do plano, você precisa começar um plano simples. Olha para quem está do teu lado e diga, seja mais simples. É, mais simples, mais simples. Na simplicidade dela, vou tocar. Saiu e foi. Rapaz, ela tocou, pegou e está indo embora. Pegou e está indo embora. Eu tenho tanta indignação desse texto, que a gente quer fazer campanha, quer subir monte, e jejum, e voto, e espiritualizando o nível máximo. Por fim a gente já está quase batendo asa. Deus, minha benção. Aí me vem essa abençoada, anêmica, fraca, unha quebrada, pele manchada, roupinha enrolada no corpo, magreza absurda, num passinho. Ei, se tu perder para ela, tu vai ganhar de quem, meu irmão? Só que ela não se limitou à realidade. Ela não deixou a realidade limitar o potencial intelectual. Ela teve uma ideia e um plano simples para realizar a ideia. Ela deu na minha cara e na tua. A gente que é forte, a gente que é espiritual, a gente que é do manto, do remanto. A fraquinha, anêmica, isolada, solitária, porque por causa da lei, sozinha, não podia ficar com ninguém. Vai sair. E ela tem uma medida. Eu vou terminar nessa palavra profética. Ela tem uma medida. É a medida de um braço. Ela não pode chegar tão perto para não esbarrar, e a multidão aperta, né? Então ela tem que chegar não tão perto para alguém não esbarrar e ela tocar nele fisicamente, mas também não pode ficar tão longe, senão a multidão vai botando ela para fora. Então ela vai fazer a medida na distância de um braço. Camila, mas qual era o tamanho
observa, nada disso interessa, não importa nem se você tem braço, porque o contexto aqui é profético. O que Deus está dizendo é: eu nunca vou colocar em você uma direção que você não possa alcançar. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Então segure com autoridade a mão dessa pessoa agora. Mostra para ela que você não veio para uma noite de entretenimento. Deixa ela perceber nessa pegada que ela sentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Olhe nos olhos dele ou dela e diga: está a teu alcance. Para de desculpinha, porque Deus te deu algo que está ao seu alcance. O teu milagre está ao teu alcance. A cura dessa enfermidade está ao seu alcance. Vai lá e pega o que Deus colocou ao seu alcance. É isso que significa: oh meu Deus, canta a vitória da tua vida. Olha para alguém aí e diga: eu vou pegar porque está no meu alcance. Eu vou pegar porque, diga, eu vou pegar porque está ao meu alcance. Vou pegar a cura que está ao meu alcance, o casamento que está ao meu alcance. Vou pegar a providência que está ao meu alcance, a unção que está ao meu alcance. Eu vou pegar. Eu vou. Pega! Olha isso aqui. Olha essa mulher aqui. No dia que eu li Marcos 5, Deus estabeleceu um princípio para a medida da minha fé. Eu disse: Deus, por que a gente faz tanta coisa e não consegue o que quer? E ela foi lá de maneira simples e pegou o que queria e nem te pediu. Rapaz, o negócio é tão louco que Jesus vira e diz assim: saiu o poder de mim. Você está entendendo? Tipo assim, quem é essa que veio aqui e pegou? Está entendendo? Ele vira para trás: cadê você? Você? Ela apavorada, tremendo. Por quê? Porque quando você inaugura um método que ninguém ainda fez, você tem medo do que vão falar, medo do que vão dizer, medo se vai dar certo. Só que quando Jesus te chama, não é para te envergonhar, é para dizer: deu certo, deu certo, deu certo. Ele vai abençoar ela, vai dar a ela paz, porque ela toca e recebe no físico. Mas quando ele a chama e diz filha, ele cura de novo, cura no espiritual. Tem mais de 12 anos que ela não é chamada de filha. E também porque agora ela vai receber alívio na alma, não só no corpo. No corpo o texto diz que quando ela tocou, estancou na hora a hemorragia. Mas e a alma? Em frangalho de trauma durante todos esses anos. Só que ele não vai dar para ela agora cura, agora ele vai dar para ela paz. Ele está dizendo: você não vai fazer tudo sozinho sempre, mas você precisa começar com um plano em que só dependa de você para começar. Entendeu? Volta para o azeite para a gente encerrar. Essa mulher vai procurar Eliseu. Eliseu não está em outro país não, é vizinho do território dela, porque o marido trabalhava provavelmente na escola de profetas. Você vê, ó, teu servo, ele é da casa. Deus nunca vai colocar no seu coração uma solução que esteja fora do seu acesso. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? É a gente que gasta muito tempo espiritualizando o que Deus já deu poder para pegar. Entendeu? A mulher do fluxo de sangue não foi lá pedir, ela foi lá Ela tinha uma fé que dava esse acesso a ela. Agora volta aqui para do azeite. Ela vai receber do profeta uma direção. Uma direção. Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. O que é isso? A mesma coisa que eu acabei de aplicar agora em Marcos 5. Ele não vai criar uma ideia complicada. Ele não vai criar algo que dependa de pessoas que não estão dentro da realidade dela para executarem o plano. Não, olha só. Vai lá no Monte Moriá. Foi isso que ele falou? O que você tem, hein? A que você tem acesso? Só que as coisas que... Camila, se a minha solução está onde eu tenho acesso, por que eu ainda não vi se está perto de mim? Porque você não procura ninguém para conversar, você não lê a Bíblia, você não ora. Por quê? Veja, a solução está perto, mas ela só ganha poder debaixo de uma direção, e eu posso provar.
Lembra quando Isaías disse para o rei Ezequias: arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás? Ele orou e o Senhor lhe deu vida. Mas em um outro período, não foi apenas uma palavra. Olha isso aqui. Ele tinha uma úlcera, que era uma enfermidade que iria levá-lo para a morte. Completa aí para mim, ia levá-lo para... No livro de Isaías fala de alguma coisa como se fosse tinha até plasma, uma coisa assim, complexa. E aí Isaías fala que a cura está numa pasta de figo. Ele diz: eu vou trazer um fruto da árvore da vida. É isso? Não, figo. Não tinha coisa mais comum do que isso naqueles dias. Como é que faz uma pasta de figo? Do mesmo jeito que faz uma pasta de banana. Como é que faz uma pasta de banana? E mais o quê? Mais nada. É só pegar a banana e amassar. E se alguém perguntar: o que é isso? É uma pasta de banana. O que é uma pasta de figo? É um figo amassado. Agora diga, o figo estava ali, a pasta também. Só que só funcionou debaixo de uma. O rio do qual Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado, apareceu no dia que ele foi mergulhar? Não, estava ali, mas foi debaixo da direção que aquela realidade manifestou o poder. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo por que Deus te trouxe hoje aqui? Para voltar para casa e ao invés de dizer: eu quero sair daqui, você entrar lá e dizer: está aqui, está aqui. Está aqui, o que Deus tem comigo está aqui. Deus vai fazer através daqui. Ele diz: o que tinha eu de fazer, ok? Declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Vai dar. Vai e pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Os filhos delas foram lá e pediram as vasilhas. Olha o que ele disse: entra no teu quarto, tranca a porta e derrama o azeite da botija nos vasos e nas vasilhas. Ela entrou e fez isso, desse jeito que eu estou pregando. Você leu comigo o texto. Entrou, os filhos pegavam as vasilhas, deixavam num cômodo do lado ou numa parte separada. E ela entrou no quarto, pegou a botija, abria a porta e passava as vasilhas. E o texto diz que ela começou a encher os vasos. Olha para mim. Ela encheu esses vasos como, gente? Com azeite. O azeite que era só um pouco, que estava onde? Quem lembra? O azeite estava onde? Eliseu mandou ela comprar azeite? Mandou ela usar o azeite que ela tinha? Porque Deus não vai te dar a direção de uma solução que você não tem acesso, fora da sua realidade. Agora diga para mim: Deus multiplicou esse azeite, sim ou não? Sim ou não? E Ele multiplicava enquanto ela enchia os vasos. Ela virou a botija e deixou o azeite descer. Enchia um, separava o outro. Enchia o outro, vinha para o outro. Enchia outro, pá. Chegou uma hora que ela disse: vai mais uma vasilha. Dá a impressão de que o azeite está derramando. Ó, menino, mais uma vasilha. Como quem diz: bora, que eu não quero perder azeite. Porque aqui no caso o azeite é din-din. É para pagar, é para ter. Os vasos acabaram, mãe. Estou parafraseando o rapaz. Ela diz: e o azeite parou. Significa que quando ela virava, Deus enchia os vasos naquela transferência, enquanto o azeite descia. Eu ouso dizer que quando ela virou a botija para um lugar, o azeite que tinha antes na botija devia de estar na linha do mesmo lugar. Porque Deus não encheu a botija para encher os vasos, Deus enchia na transferência do azeite. Porque Deus quer simplificar, mas a gente não. A gente quer espiritualizar o que não tem coragem de fazer. Deus diz assim: vai lá e faz. A gente vai lá e ora. Porque a gente quer espiritualizar tudo que não tem coragem de fazer. É por isso que chega a mulher do fluxo de sangue e pega. E você está aí parado esperando, igual a multidão, dizendo: me toca, me toca, me toca. E por que isso está acontecendo? Deus está dizendo: porque você está usando do tempo que eu te dei para criar solução, para fazer mais um problema. Só que Ele nos trouxe hoje aqui para dizer: vai descomplicar. Olha para os dois aí e diga: vai começar a descomplicar. Quando o azeite parou de descer, irmão, não complica.
É uma oração e você vai poder pegar suas coisas depois do culto e ir embora. Não complica. Simplifica. Você não veio para o culto? Então fica no culto, minha filha. O que adianta ir para casa correndo sem direção? Vai continuar atrasado mesmo chegando na hora. Porque não é sobre chegar, é sobre saber o que fazer quando chega. O azeite parou. Ela volta de novo em Eliseu. Enchi tudo, tá aqui. Ele diz, agora vai. Vende esse azeite aí. E você e seus filhos vivem do resto. Ele sabia que tinha tanto azeite que ia dar para vender e ainda ia sobrar. Por que ela conseguiu isso? 3 coisas, e eu vou orar profeticamente agora por essas 3 coisas. E de fato, irmão, só vai receber quem honra uma direção. Tem milagre que é só para quem honra a direção. Não deixe a sua realidade subestimar o potencial da sua intelectualidade, da sua inteligência, da sua sabedoria. Amém? Amém? Segunda coisa, não pense com a cabeça de quem não está na sua realidade. Não queira a solução de outras realidades. Pense com a sua cabeça na realidade que você está. Ninguém deve conhecer a sua realidade melhor do que você. Ao invés de tentar fugir dela, busque conhecê-la. Aonde está o ralo? O que está dando errado? Qual é a motivação das brigas? Por que o menino está rebelde? Por que o dinheiro não entra? Por que o trabalho não rende? Ao invés de tentar fugir da sua realidade e criar um mundinho de ilusão, procure na sua realidade a sua identidade, a identidade do que está acontecendo ali. E por fim, entenda, Deus nunca vai te dar uma direção de uma solução que você não tenha poder para alcançá-la. Olhe para mim. Se Deus colocou, se Ele te deu a direção de milagres que hoje parecem impossíveis para você, Ele vai te dar junto com eles uma direção acessível. Eu declaro, em nome de Jesus, 2023 será um ano onde você vai acessar pessoas, recursos que terão o poder de alterar qualquer problema da sua realidade, seja ela física, seja ela na saúde, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela psíquica ou emocional. Levante a sua mão. Em nome de Jesus, 2023 será ano de tomada. Você vai pegar, você vai tomar posse, você vai acessar realização de promessas antigas que Deus fez e que você não precisa mais orar pela realização delas, porque Ele vai colocar ao seu alcance. Ele vai colocar essa cura ao seu alcance. Ele vai colocar o poder que você precisa ao seu alcance. Já está disponível para você a unção que você almeja ao seu alcance. Assim diz o Senhor: eu estou colocando a medida de um mover. Mova-se à distância do seu alcance. A medida de um braço, você vai começar a tomar posse. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Aonde houver alguém conectado a esta palavra, o ano de 2023
2023 não será um ano de frustração, não será um ano de repetição de erros e nem de pecados, não será um ano de negligência. Deus, nós declaramos nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que nós temos a mente de Cristo, que caia por terra agora toda mentalidade pessimista, toda mentalidade de desistência, toda mentalidade limitante, toda crença limitante, vai varrendo agora da nossa mente e do nosso coração, vai tornando cativo todo medo. E Pai, em nome de Jesus, libera o nosso potencial, faz com que possamos romper com as nossas limitações, vai tomando o lobo frontal desta pessoa, o lugar das tomadas de decisões, aonde, Senhor, muitas vezes o vício pela internet, pela rede social tem feito uma bagunça no lobo frontal. Mas nesta noite eu te peço uma blindagem, aumenta a capacidade de memória, aumenta a capacidade criativa, potencializa a unção que o Senhor já derramou sobre a vida dessa pessoa. Como disse Paulo a Timóteo, desperta o dom que há em ti, desperta essa mente, desperta do sono da indolência, desperta, Senhor, da apostasia, desperta da negligência, preguiça, eu te repreendo, saia em nome de Jesus, solta essa mente em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai curando, cura da procrastinação nesta noite e vai jogando por terra todo espírito que é contrário à tua palavra. Aviva a tua obra no meio desse ano de 2023 e faça ela conhecida ao longo de todos os anos que se seguirão depois deste ano. Em nome de Jesus, aonde houver uma mão estendida, derrama sobre ela unção que tem poder para despedaçar os julgos. Quebra agora cadeados de ferro, ferrolhos de bronze, toda palavra maldita que criou bloqueio, eu atravesso essa palavra agora na autoridade do nome de Jesus. Entra nesta mente, Senhor, e potencializa a inteligência, potencializa a força, potencializa o acesso. Abre portas que estão fechadas, abre portas que estão fechadas, abre caminhos que estão fechados. Faz o teu povo se relacionar com quem combina com o propósito que eles carregam. Eu declaro um ano de amizades, um ano de conexões, um ano de acesso, um ano de mesa, um ano de comunhão, um ano de direção, um ano de honra, um ano de milagre, um ano de saúde, um ano de prosperidade, um ano de vitória na vida emocional, em nome de Jesus.